Continuando aí, então a gente tem o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. O que é isso? Esse coeficiente de solubilidade, ele é uma medida da capacidade que um soluto possui de se dissolver. Então observa, eu estou falando do soluto, tá? E não do solvente. Então, quanto mais o soluto consegue se dissolver, maior é o coeficiente de solubilidade dele. Só que ele depende da temperatura e da pressão. Então, coloquei um gráfico desse coeficiente em função da temperatura. O que a gente observa e a gente pode ver isso no dia a dia? A gente observa o seguinte: quanto maior a temperatura, quanto mais a temperatura vai aumentando, maior vai ficando o meu coeficiente de solubilidade. Isso acontece para a maioria das substâncias, né? E vocês podem ver isso no dia a dia como? Você levanta de manhã e vai fazer um leite com Nescau, por exemplo. Se o leite estiver gelado, você não consegue dissolver aquele Nescau completamente, ele forma as bolinhas, né? Isso porque a solubilidade dele é baixa por causa da temperatura. Agora, se você aquece aquele leite, a temperatura maior faz com que o coeficiente de solubilidade do Nescau seja maior. Então ele se dissolve completamente. O café também é um exemplo disso. Você não consegue passar um café com água fria, você tem que ferver a água, esquentar a água. Então ele só dissolve com a água quente. Então a solubilidade está diretamente relacionada com a temperatura para a maioria das substâncias. Então quanto maior a temperatura, maior o coeficiente de solubilidade. E aí o que é importante a gente observar? A solução ela vai ser caracterizada de acordo com o seguinte: graficamente, aqui está o limite, né, onde está o coeficiente de solubilidade da substância. Então, nesse ponto aqui, quando eu estou nessa reta, eu chamo a minha solução de uma solução saturada. Se eu estou num ponto acima dessa reta, essa solução ela é supersaturada. E se eu estou num ponto abaixo dessa reta, a gente fala que essa solução é insaturada. Para ficar mais claro, eu coloquei aqui 3 exemplos visuais para vocês verem o que seria cada tipo de solução. Então, uma solução insaturada é aquela que possui pouco soluto. Todo o soluto que eu coloquei ali, ele dissolveu. Imagina lá uma água com açúcar. Coloquei pouquinho açúcar, dissolvi ele não aparece. Ele foi todo dissolvido. Quando eu faço uma solução saturada, eu coloco maior quantidade de soluto. Essa quantidade de soluto maior faz com que ela fique mais forte, né, a cor dela. Então ela não fica com a cor, com aquele aspecto mais transparente. Então nesse ponto aqui, que ela está muito forte, a gente fala que ela está saturada. Por quê? Qualquer que seja a quantidade que eu adicionar ali, né, mesmo que seja um daqueles cristalzinhos de açúcar, se eu colocar ele nessa solução, ela não vai ser capaz ele não vai conseguir se dissolver mais. Ele vai descer para o fundo. A partir do momento que eu tenho, né, moléculas aparecendo no fundo, substâncias aparecendo no fundo, né, aqui, igual está aqui, ó, aqui no meio, aqui embaixo, que é o que a gente chama de corpo de fundo ou precipitado, a gente tem o que a gente chama de solução supersaturada, tá? Então essa solução supersaturada ela ocorre quando a gente tem a formação do corpo de fundo, quando não foi possível dissolver mais o soluto. Então nesse caso a solução é supersaturada. Se ainda não chegou nesse ponto, né, ela só está mesmo com muita quantidade de soluto, mas ainda não tem a presença do corpo de fundo, ela é saturada, e se essa quantidade for pequena, ela vai ser chamada de insaturada.